Nossa equipe conversou com quem esteve presente na tragédia da rodovia Anhanguera e com um especialista que contou como estava a situação do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat. Cara, dá uma olhada, a gente tá passando no Rodoanel aqui agora, caiu o helicóptero agora caiu, a gente tava passando, caiu. Pessoal, eu tô aqui na Anhanguera, saída do Rodoanel. Acabou de cair um helicóptero entre as duas pontes do Rodoanel, em cima de um caminhão. Acabou de cair o helicóptero aqui na Anhanguera. Meu Deus. Você é louco, mano. Olha lá, sobrou nada do helicóptero. Sobrou nada do helicóptero. Olha. Veio de desvio do Rodoanel, veio caindo, ó. O acidente trágico em uma das rodovias mais movimentadas de São Paulo assustou muita gente. Eu assustei de longe, eu vi aquela explosão, aquele fogaréu, aí demorou uns 15 minutos para os bombeiros chegar. Eu estava almoçando, aí eu vi um rim posando, aí o caminhão ia passando, pegou mesmo de frente. Aí na hora que bateu, já pegou fogo. Aí ele bateu na mureta, aí caiu a metade para um lado e a metade para o lado da pista, aí pegou fogo na hora. Aí a gente correu tudo, na hora do estouro a gente correu. Na primeira hora, ninguém sabia o que tinha acontecido, nem quem eram as vítimas. Mas em pouco tempo, a queda do helicóptero iria se tornar motivo de comoção nacional. Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero em São Paulo. A aeronave em que estava o jornalista voltava de Campinas, caiu na rodovia Anhanguera e atingiu um caminhão. O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, e o piloto Ronaldo Quatrucci, de 56, estavam a bordo da aeronave que decolou da cidade de Campinas por volta das 11h45 da manhã do dia 11 de fevereiro. Câmeras de segurança da rodovia Anhanguera mostram o helicóptero perdendo velocidade, passando entre dois viadutos e descendo em direção à pista. Ricardo Boechat e Ronaldo Quatrucci morreram na hora. O acidente aconteceu a poucos metros da cabine de pedágio aqui da rodovia. A polícia informou que o caminhão tinha acabado de passar pelo pedágio, por isso estava com uma velocidade mais baixa quando veio o helicóptero e houve então a colisão. O caminhoneiro João Cheves falou rapidamente com a nossa equipe. Passei sem parar ali, só vi o estouro e nada mais, aí fechou a frente do veículo aí. E é isso aí. Só o motorista? Só. O que você viu? Nada, só vi que eu passei ali, do nada caiu de cima esse helicóptero aí, não sei nem da onde. Ele chegou a ficar preso nas ferragens e escapou da morte por pouco, graças à coragem de uma mulher até então desconhecida. O vídeo viralizou na internet. Ele mostra a jovem Leiliane Rafael da Silva resgatando o motorista. A Leiliane estava de moto com o marido, ela na garupa e ele pilotando. Eles passavam por essa pista aqui debaixo da rodovia, indo na direção de Cajamar, e estavam indo buscar os 3 filhos na casa da sogra da Leiliane. Aqui nessa região, eles avistaram um helicóptero do alto já perdendo a altitude e então viram a colisão da aeronave com o caminhão. Eles então pararam a moto e a Leiliane teve essa atitude de sair correndo para ajudar. Você quis fazer alguma coisa naquela situação, Leiliane? Quis ajudar de qualquer forma? Sim, sim. Até mesmo porque eu vi que o helicóptero explodiu e a carreta não, né? Então eu imaginei, tem alguém lá dentro, eu preciso ver se a pessoa tá bem, se a pessoa precisa de ajuda. Aquela imagem que ficou muito famosa de você subindo no caminhão e tentando puxar a porta, você queria arrebentar a porta do caminhão. Eu queria arrancar ela, porque ele não conseguia sair, a gente teve que tirar ele pela janela. Eu botei as pernas dele para fora e vim segurando até ele conseguir sair de lá de dentro. De volta ao local do acidente, as lembranças daquele dia dramático ainda machucam. Como que é para você voltar aqui, Leiliane? Estranho, né? Dá uma sensação ruim. Você se sente triste de voltar aqui? Toda a situação volta à sua mente? Assim? O tempo inteiro, cada vez que eu passo aqui para ir para minha sogra, eu voltando pela minha mãe do outro lado.
Eu fecho o capacete, eu fecho o olho e passo de olho fechado com medo, sabe? De se abrir o olho e tá acontecendo tudo de novo. A atitude de Leiliane repercutiu no país todo e serviu até de inspiração para uma ilustração de história em quadrinhos. A vendedora se transformou em uma heroína da vida real, apesar dela própria não concordar muito com isso. Eu falei, o desenho ficou perfeito, eu achei lindo, o cabelo bagunçado, a minha cara, a cara de brava, eu ali gritando com o pessoal, ficou incrível mesmo. Mas Mulher Maravilha não, gente, tá idealizando bastante, uma super heroína, não sou nada disso não. Até comentei, super-herói pra mim é aquela mulher que acorda cedo, que cria 3 filhos, que lava, passa, cozinha, que só pra escola, desce de escola, assim, 24 horas ligada, sabe? Isso sim, tem muitas Mulheres Maravilhas por aí, por todo lugar, toda parte tem. A psicologia explica o heroísmo dela. Para esta especialista, o que impulsionou a vendedora a agir foi a empatia e a compaixão. A força sobrenatural que ela adquiriu ali naquele momento para puxar, né? Isso é típico de pessoas empáticas, de pessoas que têm uma compaixão pelo ser humano. O não raciocínio que dá. Tem gente que diante de um choque paralisa. Agora é moda filmar. Se isso fosse ajudar, né? E ela não, ela agiu. Conhecer a história dessa jovem de apenas 28 anos faz com que a gente a admire ainda mais. Até porque, acredite, por trás dessa armadura existe uma saúde frágil. 4 meses antes da tragédia, Leiliane foi diagnosticada com uma doença rara e gravíssima. A MAVE, malformação arteriovenosa, causa uma alteração na formação dos vasos sanguíneos no cérebro. Você não poderia nem ter feito aquela força que você fez no dia do acidente? Não, porque essa veia ela rompe com qualquer coisa. É esforço físico, nervoso, qualquer coisa desse tipo, assim, ela pode estourar a qualquer momento. A cirurgia é o tratamento mais comum para a MAVE. Leiliane já está em acompanhamento médico e aguarda o retorno de exames. Mas a Mulher Maravilha do mundo real precisou enfrentar muitos obstáculos antes de conseguir o procedimento. E eu ia continuar tomando remédio em casa até aguardar a cirurgia que seria marcada para o dia 15 de janeiro. Então eles me deram alta dia 1º de dezembro para mim retornar dia 15 de janeiro. Esperei, passei todo esse tempo, voltei lá dia 15 de janeiro, não podia fazer a cirurgia porque não tinha vaga. Tá bom. Voltei na próxima semana, que era toda quinta-feira eu voltava. Voltei na próxima semana, não tinha leito. Tá ótimo. Mandaram voltar na outra. Voltei na outra, era feriado, o médico não trabalhava, porque ele só trabalha às sextas-feiras da semana, então ele trabalhava uma vez por semana, também não podia fazer. Na última que eu voltei, esse médico tinha quebrado a máquina. Então, depois de tudo que você me falou, que eu dependo dessas cirurgias, é 5 vezes você me manda embora, eu não vou embora não, eu vou ficar aqui. Aí ele veio e me explicou, não, mas semana que vem vai dar certo, você vai ver, eu vou te internar na quinta, na sexta você faz a embolização e depois a gente opera. Aí me convenceu, eu vim embora. Quando eu voltei na última quinta, ele falou pra mim, não tem como. E olha só a ironia, foi depois do acidente que Leiliane deixou de ser invisível. De repente, virou na terça-feira, já tinha aquele monte de repórter, todo mundo falando de mim, tudo que tinha acontecido. Aí o hospital me ligou de novo. Me ligou na quarta-feira, olha, a gente vai te internar hoje. Aí ele falou, não, a senhora vem já com tudo pra ficar internada, aqui a gente conversa. Eu fui realmente na quinta lá de novo. Mas quando eu cheguei lá, tinha a diretoria do hospital para falar comigo, uma equipe de 9 neurocirurgião, todo mundo querendo conversar. Eu falei, não, gente. Aí ele falou, a gente já vai te internar, tá tudo pronto. Já tava a pastinha lá em cima do balcão, onde eu ia ficar tudo bonitinho. Eu falei, não, só vim buscar minhas coisas. Aí o médico falou, mas a senhora tem que internar. Eu falei, agora quem não quer internar sou eu. Vocês me fizeram de besta 5 vezes, por que eu vou ficar agora? Uma ONG decidiu então ajudar nossa heroína. Mas enquanto espera, a Mulher Maravilha também vai ter de aprender a lidar com o trauma do acidente, que pode demorar para passar. Ela vai tomar uma água, ela lembra da água que estava escorrendo. Ela passa na rua, ela lembra. E tudo isso vai para onde? O trauma fica no corpo. Com o passar dos meses, você acha que passou, ela começa a desenvolver sintomas psicossomáticos. Depressão, pânico, que é muito comum. Só que, como esquecer a dor causada por uma tragédia que tirou a vida de um dos maiores jornalistas do Brasil? Jornalista, marido, pai, parceiro
e amigo de trabalho. Como dizia o próprio, como tocar o barco. Não é fácil, mas eu sempre fico pensando nele, né? Se ele estivesse aqui, ele fala, Barão, toca esse barco, para com frescura de ficar pensando o que já aconteceu, vai adiante, né? E desde o dia da tragédia é onde eu me agarro. Foi aqui nesta rádio, em São Paulo, que o jornalista Ricardo Boechat trabalhou por mais de uma década. Ele costumava ficar sentado nesta cadeira que ficava no estúdio e agora está aqui aposentado. No dia do acidente, o Boechat trabalhou normalmente, apresentou o programa dele ali naquele estúdio e saiu da redação um pouquinho depois das 9 da manhã, indo direto para Campinas. A confirmação do acidente chegou à redação pouco depois do meio-dia. Então, exatamente às 1h50 da tarde, a editora executiva do jornal teve a difícil missão de anunciar aos ouvintes a morte do amigo e âncora de todas as manhãs. É com profunda tristeza que nós informamos aqui na Band News FM que o nosso âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat, estava a bordo desse helicóptero que caiu há pouco na via Anhanguera. Foi a notícia mais difícil da minha vida, né? E acho que seria para qualquer jornalista que estivesse ali na minha posição, porque era noticiar a morte de um amigo, de um profissional com quem a gente trabalhava lado a lado havia anos, 13 anos, desde o comecinho da rádio, mas ao mesmo tempo a perda, o luto, diante de uma tragédia terrível, porque é um negócio absolutamente inesperado, impensado. Tristeza profunda e indignação. Difícil também é aceitar um acidente que, segundo este consultor em aviação, poderia ser evitado. Todo acidente aeronáutico pode ser sempre evitado. Não existe nenhum acidente aeronáutico que diga assim, não era possível evitar. Ele pode ser sim. Porque a engenharia da aviação faz com que haja indicadores em que o comandante perceba a saúde da sua máquina. O que se vê naquele vídeo é um momento em que essa redução de velocidade e a queda induz, nos levanta forte suspeita que o motor tenha parado de funcionar. E aí, em aviação, motores de aviação não param de funcionar instantaneamente. Mesmo que ele vá se deteriorando ao longo do tempo, essa deterioração é claramente percebida pelo piloto e pelas oficinas mecânicas. A Polícia Civil e o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investigam o caso. O helicóptero de matrícula PT-HPG da fabricante Bell Helicopter pertencia à empresa RQ Serviços Especializados, de propriedade do piloto Ronaldo Quattrucci. O modelo era um monomotor com capacidade máxima para 4 passageiros e a tripulação. 2 dias após o acidente, a Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu as atividades da empresa e informou que a companhia não estava autorizada a prestar serviços de táxi aéreo. Jorge Barros explica que a fiscalização de serviços aeronáuticos no Brasil é eficaz, mas ainda esbarra no fator cultural do nosso país. Diante desse dilema entre tentar fazer o certo com a infraestrutura que temos e com suas respectivas deficiências, ou permitir o jeitinho brasileiro de liberar um avião ou liberar um profissional que não está completamente apto, é nesse pequeno deslize que o acidente encontra espaço para acontecer. No dia que ele morreu, ele tinha feito uma crítica exatamente a isso, né? Sobre a tragédia no Ninho do Urubu, no Flamengo, sobre a tragédia em Brumadinho. Foi exatamente naquele dia que aconteceu a tragédia com ele. E é um pouco desse Brasil da gambiarra, né? Onde todo mundo acha que vai dar um jeitinho. No helicóptero dele foi isso, infelizmente, que também aconteceu, né? Sempre a história de achar que vai dar, que não vai ter nenhum problema, né? E infelizmente esse ano de 2019 está tendo esse problema na sequência, né? Todo dia com uma tragédia diferente, um desespero completo, né? Tinha isso de ser muito ácido, né, e muito contundente,
E às vezes até quase o que eu costumo, era quase inconsequente, a inconsequência do bem, assim, né? Que você cobra e dane-se o que virá pela frente em termos de processos, essa definitivamente não era uma preocupação dele, né? Teve algo que ele fez, assim, quando houve um incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. O Boechat insistiu em fazer diariamente uma cobrança das autoridades em relação ao que ia acontecer em termos de punição aos responsáveis e em relação ao que mudaria na cobrança e na fiscalização das casas noturnas, das casas de shows, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Ele fez de maneira sistemática por um ano inteiro, todos os dias isso. Não é para todo mundo, porque ele, no caso de Brumadinho mesmo, ele estava falando sobre as coisas, as tragédias se sucedem e caem no esquecimento muito rapidamente. Ele falou exatamente essa frase no caso de Brumadinho. Ele falou, a gente não pode deixar esquecer. A gente para de falar das tragédias muito antes do que deveríamos, porque só falando delas, cobrando delas, é que a gente pode evitar a próxima. Tragédias acontecem para que a gente possa evitar novas tragédias, né? Só que, infelizmente, no Brasil, a gente não vê agências reguladoras ou poder público atuando de maneira que a próxima tragédia seja efetivamente evitada. Ali a gente teve um sentimento de incredulidade muito grande, porque todo mundo ficava pensando por que, né, nós brasileiros, não sei, imagina a família dele. E a frustração que dá, primeiro, da pessoa que está passando por tudo isso, pelos sonhos perdidos, a frustração da gente também que vê essa sociedade desse jeito, né, que também tem essa frustração. E para melhorar mesmo, né, eu acho que a gente tem que continuar a conjugar o verbo esperançar, que também é agir, fazer algo.